O estado do Piauí é um grande produtor de soja. Os cerrados piauienses são propícios para esse tipo de plantio. E a produção, o agronegócio, tem impulsionado o crescimento do Brasil. Boa parte do PIB brasileiro é composto pelo que é exportado, vendido através dos grãos produzidos em todo o país. E o estado do Piauí assume esse protagonismo, porém enfrenta problemas. 2 deles estão entre os principais. Eu estou aqui com o presidente da Associação dos Produtores de Soja. Tudo bem? Como vai, Alzir? Vai falar conosco aqui no Jornal do Piauí. Presidente, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí, seja bem-vindo a Teresina, o senhor que é do sul do estado, trabalha no sul do estado e vive por lá. Qual é a dificuldade maior que o produtor de soja está enfrentando nesse momento? Eu costumo dizer que nós temos 2 realidades, uma para dentro da porteira e a outra para fora. Para dentro da porteira, eu acredito que o produtor brasileiro e o produtor piauiense em específico é bastante competente, é bastante ousado, tem lidado com a melhor tecnologia que existe. Afinal, nós competimos com mercados como com os produtores dos Estados Unidos, com produtores de outros estados tão competitivos do Brasil. Então, nós sabemos e temos toda a capacidade de lidar para dentro da porteira. Para fora da porteira é que está o problema. Do lado de fora, qual é o problema maior que vocês enfrentam? O maior problema é a falta de infraestrutura. Certo. É a falta de infraestrutura que nos onera tremendamente. Você está falando de rodovias, por exemplo? Estamos falando de rodovias, fundamentalmente rodovias. Uhum. Infelizmente, no Brasil nós não temos multimodais, né? Mas basicamente o nosso sistema para escoar a produção é rodoviário. Não temos ferrovia, não temos o transporte por hidrovia, né, pelos rios, então tudo é feito através de rodovias. E essas rodovias, elas atrasam muito a distribuição da soja? Atrasam e oneram, trazem um custo muito alto para o nosso produto. Então, nós temos uma produção bastante competente para conseguir romper ainda mais essa barreira e esse custo maior. São rodovias intrafegáveis, são rodovias que boa parte das empresas de transporte e tudo mais não querem ir para a região. Então, nós temos um custo a mais. Quando fala, não, vamos atender aquela região do Piauí. Agora, o que acontece? Bandeira 2. O que acontece? Como se fosse bandeira 2, eles cobram mais caro para fazer o transporte da tonelada de soja. Agora, o que acontece nessas estradas que tornam elas tão difíceis de ser trafegadas? O que há nelas? Não existe estrada. Então, são vicinais que foram criadas e que nós temos que fazer, a todo momento, estar reparando. Mas nós não somos construtores, né? Uhum. Agora, sim, vocês têm, na BR, tem duas rodovias, uma estadual, que vai de oeste a leste, e uma outra rodovia de 340 quilômetros, que é a Transcerrado propriamente dita, que corta assim, de norte a sul, vai até Gilboés. Qual é a situação das estradas? Qual delas está em pior condição? Nós temos 2 rodovias estaduais que são as piores. A Transcerrado, que é a PI 397, e a PI 392, que é no município de Baixa Grande do Ribeira, Bom Jesus. Isso aí a gente contempla todo o cerrado piauiense. Então, essas 2 aí, uma não existe, né? A PI 392 praticamente não existe. A PI 397, que é a Transcerrado, ela foi iniciada e pararam, ainda nem concluiu a primeira fase. E é um custo absurdo. É 80 quilômetros que tem feito lá? 80 quilômetros do primeiro trecho, que era 117. Então, falta mais ou menos uns 37 para concluir o primeiro trecho ainda. E o total é 340 quilômetros. Bom, mas hoje vocês se reuniram com o governo do estado, através da doutora Viviane Moura, da Superintendência de Projetos e Parcerias Público-Privadas. Que tipo de solução deve ser dada para Transcerrados? Nós estamos buscando justamente isso. Eu acho que nós não podemos ficar apenas na crítica. Nós devemos ajudar a buscar as soluções. Se o governo não consegue, não tem a capacidade de fazer as rodovias, nós temos que buscar outras formas, porque está onerando muito. E esse custo a mais que nós temos, em pouco tempo talvez a gente consiga pagar essa rodovia.
se houver o mínimo de entendimento ou o mínimo de parceria por parte do governo. Que foi justamente a proposta da doutora Viviane Moura. Uma empresa privada assume a rodovia, constrói a rodovia e vocês pagariam o quê? Pedágio? E nós pagaríamos pedágio. Essa é uma das propostas. A outra seria, que nós conversamos sobre até a 392, seria criar uma sociedade, uma SPE, uma sociedade de propósito específico, para nós fazermos essa rodovia em parceria com o Estado e não pedagiar. Fazia e assumia os custos. Por quê? Porque nós sabemos, e eu tenho que elogiar a doutora Viviane, um quadro bastante técnico. Nós sabemos que tudo é mais moroso quando vai para o poder público, né? Por causa da burocracia. Pela burocracia, então assim, acaba que essa burocracia gera uma ineficiência que nós não temos no espectro privado. Então, é como eu disse para ela, nós não podemos continuar com esse custo, porque senão vamos quebrar. Aliás, em Sebastião Leal, pelo que soube através do Rafael, que também é da associação, é que lá foi feita uma parceria, por exemplo, com a Eletrobras, onde vocês ajudaram a custear parte do sistema de energia elétrica para que houvesse energia suficiente para a produção de soja. Então, seria mais ou menos uma coisa nesse modelo para fazer também com a rodovia. Agora, outra questão é o clima. Choveu bem no início do plantio. O que aconteceu agora com o clima na região dos Cerrados que pode comprometer a expectativa de safra? Veja, o clima é uma questão global, né? Porque o pessoal costuma dizer, não, o problema é no Piauí. Não, o problema não é no Piauí. Tá aí, Paraná, o segundo maior produtor de soja, está com quebra de 30% na safra. Mato Grosso do Sul, Goiás e alguns outros estados aí já estão noticiando de 10% a 15%. Houve chuvas bastante boas no período de outubro a novembro e até meados de dezembro, até o dia 10 de dezembro. Essas chuvas, que até anteciparam um pouco o ciclo, fizeram com que alguns produtores plantassem bastante no começo, na segunda quinzena de outubro. Esses que plantaram na segunda quinzena de outubro pegaram o período de granação, a fase reprodutiva da planta, nesse veranico, do dia 10 até agora. Ou seja, desde o dia 10 não chove lá? De 10 dias? Não é que não chove, tem chovido, mas tem sido chuva bastante irregulares e manchadas. Tem propriedades que não choveu e tem dentro de propriedades locais que choveram e que não choveram. Então está muito desuniforme e as lavouras já têm sentido. Nós já estimamos aí uma quebra em torno de 15%. Quebra de safra de 15%, o estado do Piauí bateu o recorde do ano passado. Não deve repetir recorde ou tampouco superá-lo. Não deve. O recorde do ano passado não há mais, porque o ano passado foi um ano de um clima bastante frequente. Não tivemos grandes espaços sem chuva, foi um ano que foi bastante uniforme. Agora, também, eu acredito que se houver a normalização das chuvas, vai ser um ano normal. Essa quebra acaba, como a gente tem uma fronteira que aumentou bastante a área, então a quebra acaba que o montante não vai diminuir tanto. Entendi. Não é uma quebra de 15% objetiva, né? Pode acontecer uma variação. Bom, eu queria agradecer ao Alzir, presidente da Associação dos Produtores de Soja do Estado do Piauí. Muito obrigado pela participação aqui no estúdio. Seja sempre bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí e à cidade de Teresina. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.